Bem, aí promovido a gerente geral pelo Celso Suíça, Unibanco, Bandeirante. Assumiu o Bandeirante, tinha 800 contas, era um banco, não era um banco de varejo, era um banco de fazer grandes operações, era um banco que fazia um desconto de duplicata de 200 mil, 500 mil, e o gerente batia a meta dele da agência toda. E a gente tinha que implementar ali agora a dinâmica do varejo, né? Que o varejo do Unibanco era muito acelerado, as pessoas, todo mundo sabe o que é varejo, como funciona o varejo. A agência do Bandeirante era uma agência vazia, nem cliente entrava. E eu chamei a equipe, fiz um diagnóstico da agência. Quando eu fiz o diagnóstico da agência, só tinha 800 clientes, eu fiquei apavorado. E quando entrasse o Unibanco, a despesa do Bandeirante ela não era contabilizada como o Unibanco era. O Unibanco, a receita do Bandeirante, ele só contabilizava a receita, não contabilizava os custos no mapa de resultado. Então, o que você deu de receita era o resultado, não contabilizava os custos de sistema, de funcionário e tudo mais, só contabilizava a receita. E eu fiquei apavorado, né? Porque a receita era muito pouca e quando chegasse o Unibanco ia ficar negativo, porque era muita despesa para dividir entre as agências. E aí eu liguei para o Celso e falei, Celso, como é que eu vou ser medido aqui no Bandeirante, auditoria, sistema, como é que é tudo isso? Não, Vilma, vai ser Unibanco ou vai ser Bandeirante? Porque eu sabia como o Unibanco trabalhava e sabia, já tinha um conhecimento de como é que o Bandeirante trabalhava. Eu falei, não, Vilma, você vai, até a migração, daqui a 6 meses, você tem que trabalhar Bandeirante. E aí, o Bandeirante, a gente tinha uma folha de pagamento lá do município, do Duque de Caxias, na realidade não era uma folha de pagamento. Cada banco tinha um pedaço onde o cliente queria abrir a conta. E aí, você não precisava ter o papel do contra-cheque para botar o cheque especial, né? E a gente também pagava INSS. Pagava INSS na agência do Bandeirante, só que o pessoal não trabalhava aquela oportunidade de abrir a conta dos aposentados e fazer o tal do dinheiro extra, que hoje é o consignado, que não existia consignado. O banco emprestava um dinheiro extra lá que não era vinculado ao salário, mas sim à conta corrente. Eu peguei, comecei a abrir um monte de conta de aposentado, a colocar todo dia no final do dia. Tinha 10, 20, 30 propostas de poder rodar cheque especial, cartão de crédito, empréstimo, dinheiro extra. Eu sei que 6 meses depois que nós viramos o Unibanco, a nossa agência tinha 800 contas, a gente tinha uma agência do Unibanco bem próxima ali, que era mega enorme. Eu tinha o receio, e falei isso para a equipe, que a gente tinha o receio de fechar a agência e a gente migrar para dentro do Unibanco, que era mais próximo, que faria sentido, né? E eu perderia meu emprego, como todo mundo perderia as suas funções, que não caberia todo mundo, né, no mesmo espaço. E hoje os bancos estão fazendo isso, os bancos estão diminuindo as agências, né? E antigamente não, a gente queria crescer, muita expansão, o banco queria abrir agências e muito mais para poder ganhar capitalidade. Pois bem, a gente começou a fazer esse trabalho, logo em seguida veio o Celso aposentou, veio a Marciana, a Márcia. A Márcia me deu uma oportunidade, porque eu estava me destacando muito na região. A Márcia me deu uma oportunidade de ser backup dela, começar a cobrir férias dela e a ausência dela. E eu fui para lá com a cara e a coragem, sem saber nada, entre aspas, só sabia fazer e cobrar, produzir e cobrar, e fui me aperfeiçoando. E a Márcia, em mais de um ano, depois de um ano, a Márcia aposentou e veio o Yuri. O Yuri, que também era uma pessoa indicada pela Márcia, trabalhou com a Márcia como gerente geral, foi promovido, e eu continuei sendo o backup do Yuri. Tão logo, um ano, talvez menos de um ano, o Yuri estava de férias, o Rafael Coutinho, se não me engano, o nome dele, que era o coordenador, veio para o Rio de Janeiro, fez algumas mudanças e trouxe os Georges, né? E o motivo desse vídeo aqui é falar um pouco do George, do meu agradecimento ao George. O George veio do atacado, e o Unibanco tinha o varejo e atacado. E na ocasião, as pessoas que vinham para o varejo eram muito valorizadas, mas obrigatoriamente tinha que passar pelo varejo para virar diretor, né, e tudo mais. Jorge já era superintendente. E o Jorge tinha que fazer essa transição no varejo para crescer na instituição, aprender o varejo, porque o Jorge era muito especializado, como até hoje, muito especializado no atacado. E o que o Jorge ganhou de experiência? O Jorge hoje é um dos caras mais renomados no mercado financeiro. O Jorge pegou
um conhecimento tão grande de varejo que o Jorge já montou várias operações. E assim que o Unibanco fez a fusão com o Itaú, né, Jorge assumiu a parte empresas, uma parte empresas do Unibanco toda no Rio de Janeiro para migrar para o Itaú. Então o Jorge teve muito sucesso. Mas falando aqui de novo, quando eu estava lá como backup, o Jorge me ligou que ele ia assumir a função do Yuri, o Yuri ia para outra região, e eu tive a oportunidade de receber o Jorge, estando eu interinamente como superintendente, para que o Jorge assumisse a região. Então eu tive a oportunidade de passar um pouco do meu conhecimento de varejo para o Jorge, e depois de um certo tempo ali, eu já estava há bastante tempo na Brigadeiro, Lime Silva. E a minha agência, depois de 5 anos, eu fiquei 5 anos nessa agência, com a chegada do Jorge, né, a gente ficou muito colado, o Jorge me ensinou muita coisa de atacado, pude passar algumas coisas para ele também importantes de varejo, continuei sendo o backup do Jorge por toda a vida enquanto eu trabalhei com o Jorge, e até no Unibanco, o Unibanco quando fez a fusão com o Itaú, depois o Jorge me colocou, me indicou para o Tadeu Sassi para eu ir para o Itaú, no Empresas 2, né? Eu fui o primeiro do Rio a ir para o Empresas 2 no Rio de Janeiro. Mas voltando um pouco aqui, quando eu estava com o Jorge era meu superintendente, eu e mais a minha equipe, o Jorge, é claro, né? A gente conseguiu entregar a Brigadeiro Lime Silva como a maior referência da Baixada Sul Fluminense e Serra. Foi a maior agência em resultado e base de clientes. E aí eu já tinha alcançado o meu ápice, o meu teto ali de entrega de resultado. Foi quando eu subi para Petrópolis, que era uma casa muito grande também, mas não estava num melhor momento. E também fiquei lá até fazer a fusão com o Itaú, né? Então, tive a oportunidade de trazer a agência de Petrópolis de novo um patamar de liderança, em resultado, em entrega, em captação, em ativo e tudo mais. E folha de pagamento, a gente abriu muito, o Jorge me ajudou a abrir muitas contas, a gente indo na empresa, visitando, o Jorge visitava muito comigo, a gente estava sempre na rua, indo nas grandes empresas, então o Jorge sempre muito ativo, visitando muita gente, e a gente conseguiu, em 2016, quando eu fui para lá em 2016, até 2019 nós conseguimos entregar a maior agência de novo, Petrópolis, a maior agência da Baixada, passando todas as agências, Baixada, Sul Fluminense e Serra, passando todas as agências da região 22. Logo então veio a fusão com o Itaú, em 2019, 2010, e o Jorge brigou por mim para que eu pudesse ir para o MP2, que era o segmento mais robusto do Itaú, empresas. Eu tive o privilégio, a oportunidade de ir para o segmento MP2, com a ajuda do Jorge e a ajuda do Tadeu Sassi. Quero aqui agradecer tanto ao Jorge quanto ao Tadeu Sassi por essa trajetória, por ter me ajudado. Escrevemos aí uma história de sucesso muito grande. Gostaria também de ouvir o Jorge, não sei se eu vou conseguir ouvir o Tadeu, mas o Jorge gostaria que ele falasse um pouco dessa experiência que nós tivemos juntos nessa trajetória que muito eu agradeço aí. Obrigado. Sendo justo aqui, não dá para eu pedir a todos, né, incluir todo mundo aqui para falar, várias pessoas que trabalharam comigo, que me ajudaram a crescer, toda a minha equipe, né? Então, assim, não dá para começar a falar nomes e acabou esquecer das pessoas, foram muitas pessoas, eu tive várias equipes dentro do Unibanco, dentro do Itaú, mas eu queria aqui pedir a 2 pessoas em especial que estão comigo até hoje, para falar um pouco de como foi nossa trajetória também no Unibanco, antes de fazer a transição para o Itaú. Então vou pedir ao Fernandes e o Hugo, que hoje também trabalha comigo na mesma instituição financeira, para dar um depoimento deles aí, como é que foi lá a boa diversão lá na Brigadeiro, no Unibanco e tudo mais. Eles fizeram parte da minha história, assim também como acredito ter feito parte da história deles. Grande Vilmo, tudo bem? Meu grande amigo aqui, queria te desejar a tudo um feliz aniversário, tá? Muita comemoração aí, temos aí nesses 60 anos, uma jornada fantástica, desde o teu início de carreira lá, como você sempre teve orgulho de contar, né? Pintando uma carro, consertando, né? Até a tua trajetória pelo Unibanco, Itaú, Safra e agora no Sicoob. Sou muito grato a você, porque há 20 anos atrás eu cheguei no Rio de Janeiro como diretor do Unibanco, de Recife,
Você me acolheu de braços abertos, né? Se tornou o meu backup, me ajudou muito num mundo que eu não conhecia, que era o de varejo. Eu vinha de outro segmento. Trabalhamos juntos aí 4 anos no Unibanco, depois veio a fusão com o Itaú, continuamos trabalhando juntos, né? Dessa vez fora da rede de agências, sim, em plataformas. Tivemos uma jornada belíssima aí no Itaú, você sempre com uma presença marcante nos eventos, sempre contribuindo, sempre um gestor e pessoa humana exemplar, né? E depois eu saí do Itaú, fui passar um tempo no Safra, te convidei, você aceitou o convite, o desafio, né? E ficamos aí mais um tempo junto, me ajudou na operação lá. E depois aí cada um foi para um lado, né? Eu saí do Safra, fui para uma outra instituição e você também para outra instituição. Mas muito mais do que um profissional, nos tornamos amigos, né? Boas gargalhadas, você me ensinou muita coisa, muita troca de ideias, né? Então você é uma pessoa, um exemplo de ser humano, um exemplo como executivo, né? E eu tenho um carinho muito especial por você, porque para mim foi a chegada no Rio, teve muitas adaptações, não só de cidade, com a família, mas também de um mundo, né? Eu vinha do mundo corporate, do mundo middle, onde eu tinha lá 30, 40 gerentes, e de repente eu passo a ter uma equipe de mais de 1.000 funcionários, 40 e tantas agências, não entendia nada de varejo, você foi meu grande professor, junto com outros também, né? Mas você foi o meu backup, sempre como você falava, né? Um fiel escudeiro. Então, cara, é isso aí. Seja muito feliz aí na tua comemoração, muito bacana a testemunha aí de vários colegas e profissionais que tiveram o prazer de trabalhar, de conviver com você, né? E aí mais 60 anos de vida, né, cara? Mais 60 anos de vida aí pela frente, cuida aí da saúde, né, da família, e vamos celebrar a vida, tá certo? Forte abraço para você, tá certo? Grande Vilmão, tá bom? E ó, não esquece da gravata laranja, tá? Valeu, cara. Grande abraço aí, abraço em todos aí da festa. Seu Vilma, foi aqui, ó. Foi aqui o seu recomeço, a sua chegada na agência 7165 Brigadeiro Lima Silva, onde você fez um trabalho excepcional, né? Várias contas abertas, vários financiamentos concedidos, várias pessoas, né, sendo atendidas, incluídas, né? E nós podemos dizer que em todo o entorno aqui, né, nós fizemos negócios e sempre de forma muito leve, muito divertida, né? E com muita responsabilidade. Então, assim, pegar uma agência aí com 300 clientes e levar ela a 4.500, 5.000, se eu não me engano, né? Clientes não é tarefa fácil, tem que ser uma tarefa exercida por quem realmente tem a liderança como exemplo, né? E era o que você exercia, era o que você fazia muito bem. Mas nada disso aí é mais relevante, Vilmo, do que transformar vidas, né? Que foi o que você fez, tá, meu amigo? Transformar vidas, fazer com que pessoas, né, progredissem, virassem homens, mulheres respeitosas, dignas, né? E hoje, quando a gente olha para o passado, né, a gente vê sim que teve aí a sua influência, né, no desenvolvimento dessas pessoas. Parabéns por isso, muito mais por isso do que pelo restante aí, o belo trabalho aí que você fez por aqui. Tá, meu amigo? Saúde, paz e tô aí, tamo junto, tá? Forte abraço. Fala, Vilmo. Bom dia, meu amigo, meu irmão, meu paizão, né? Pensei em um lugar bonito para gravar esse vídeo, mas Deus colocou essa palavra agora no meu coração aqui no trânsito. Falou, acho que é o momento certo de gravar o vídeo pro Vilmo. Falar do Vilmo é muito fácil. A palavra que rege a vida do Vilmo é lealdade. Vilmo é um cara muito leal, muito parceiro, muito amigo, um homem de Deus, um ótimo filho, um pai maravilhoso e um profissional exemplar. Eu tive a oportunidade de conhecer Vilmo no ano de 2002, lá se vão um pouco mais de 24 anos, né? Onde ele que me escolheu para estar iniciando a minha carreira no mercado financeiro lá no Unibanco, né? Na agência de Caxias.
onde a gente construiu um grande legado. Além de lealdade, o Vilmo é um cara que constrói legados e deixa história por onde passou. E marcou pessoas como me marcou, né? Hoje eu tenho um pouco mais de 20 anos de mercado financeiro, né? E Vilmo fez parte dessa história, grande parte dessa história, né? O Vilmo é uma pessoa que não só marcou minha vida, mas como marcou a vida de várias pessoas, profissionalmente e pessoalmente. Através da sua lealdade, do seu comprometimento, né, da sua doação, ele transformou muitas vidas e ajudou muita gente e ainda vem ajudando. Vilmo, saiba que eu tenho uma admiração profunda por você. Tenho você mesmo, apesar da nossa distância de idade não ser tão grande, um pouco mais aí de 10, 15 anos, mas te considero um grande amigo e um pai. Um pai que puxa a orelha na hora que tem que puxar, né? Um pai que elogia na hora que tem que elogiar, um pai que na hora que precisa direcionar, sabe direcionar com amor, com afeto, com carinho. Confesso que hoje o jogo um pouco inverteu, eu acabo te aconselhando, você hoje, né, me liga, e aí Fernandes, o que você acha? E isso me deixa muito feliz, né? Não por vaidade, mas isso nutre essa nossa relação, a gente compartilhar, a gente dividir. Fico muito feliz de estar caminhando contigo nessa nova jornada aqui no Cicobi. Tem sido momentos aí de alegria, de felicidade, de contemplação, né? Eu acho que a gente está num período hoje de contemplação e de viver o melhor que Deus reservou pra gente. Você sabe a transformação que Deus fez na minha vida, né? Que bom você ter acompanhado isso. Que bom, fico feliz de você ver minha transformação e sabe que você também foi peça fundamental nessa transformação em oração, eu creio, né? Então fica aqui, meu muito obrigado, meu irmão, por todos esses anos, pelo que você fez aqui no mercado financeiro do Rio de Janeiro, pelo que você ainda vai fazer, eu creio, né? Pelas pessoas que você ajudou, pelo legado que você deixou, o legado pautado em lealdade. Encerro esse vídeo dizendo a mesma palavra que eu iniciei: lealdade. A lealdade te guia. E eu tenho você, meu irmão, como um amigo mais chegado do que um irmão, como diz a palavra de Deus. Fica com Deus, ama a tua vida, cara, ama a tua vida. Você é um cara que fez a diferença na minha jornada e eu vou levar pra sempre. Te amo, meu irmão, tamo junto. O Hugo e o Fernandes foram dois gerentes que me ajudaram a construir, né, dois gerentes que me ajudaram a construir o belo trabalho que nós fizemos lá na agência Unibanco, que era uma agência do Bandeirantes. Além do Hugo, tivemos outros gerentes, como Márcio Guedes, André Ramos, André Duarte, Niléia e muitos outros gerentes que também contribuíram bastante para que a gente pudesse fazer um belíssimo resultado naquela agência ali que o Hugo filmou, né, mostrou lá o fundo da agência. Realmente foi a minha primeira experiência como gestor, como gerente geral, gestor de uma agência do Unibanco. Foi muito gratificante trabalhar com o Hugo e com o Fernandes, mas aqui eu também não podia me furtar de falar de um fato que aconteceu muito importante naquela agência, né? Como vocês já sabem, eu era pintor de carro, né? E aconteceu um fato muito relevante que, quando eu era pintor de carro, influenciou bastante no crescimento da agência, né? A gente tinha uma conta da Unimed Duque de Caxias. E naquela época, o presidente da Unimed, ele costumava ir à agência, no Bandeirante, era Bandeirante ainda, a gente ia migrar para a Unibanco, né? O Unibanco comprou o Bandeirante, a gente ia migrar, eu fui para lá promovido como gerente geral, para migrar para o Unibanco, assim como eu já falei. Aí, chegando lá, né, todo mundo naquela empolgação, eu com muita energia, né? No auge ali dos 30 e pouquinho anos, com muita energia, vindo de PJ e tudo mais, então muita energia e bastante vontade de fazer uma agência grande, assim como nós fizemos, né? Então só queria ressaltar um ponto que foi muito importante no crescimento da agência, que foi a conta da Unimed. Quando eu cheguei lá, todo mundo
falou muito bem da Unimed, coisa e tal, mas tinha um problema. A Unimed não estava satisfeita com o atendimento do Bandeirante e talvez não ficasse muito satisfeita porque o Bandeirante tinha um perfil de grandes empresas, o Bandeirante não trabalhava com varejo e o Unibanco era varejo, né? E assim, e o presidente da Unimed ia ao banco pagar as contas, né? E ele, toda vez que ele ia no banco, era um estresse muito grande, porque ele deixava um malote, coisa e tal. E, resumindo, ele estava insatisfeito com o atendimento da agência, eu tinha acabado de chegar, né? E ele foi lá na minha mesa, falou, pediu oportunidade a ele, o senhor fica tranquilo, né? Que a gente vai te atender muito bem, coisa e tal. E ele, poxa, mas vocês não atendem bem, e quando virar o Unibanco, isso aqui vai ficar lotado de gente. Falei, mas não vamos colocar mais pessoas, o senhor fique tranquilo. E ele virou para mim, não, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com o BCN, que era um outro banco na época que o Bradesco comprou, que lá eu tenho um segmento empresas, que eu sou bem cuidado, bem tratado e tudo mais, não vamos encerrar a conta. Falei, meu Deus do céu, era a conta mais importante. Era a conta mais importante da agência naquele momento ali, que tinha muita movimentação de dinheiro e tudo mais. E, sinceramente, eu fiquei muito, assim, abatido, porque eu chegando, a gente já ia perder uma conta de muita relevância que ia nos ajudar a virar o jogo. Pois bem, aconteceu, ele foi embora, passando ali alguns dias, eu estou na agência trabalhando, quando me entra um grande cliente, cunhado do meu irmão, médico, que se chama Anderson Fieldrip, né? O Anderson, em memória, o Anderson depois veio a falecer. O Anderson entrou na agência, quando ele olhou para mim de terno e gravata, eu pintava carro do Anderson, como ele era médico, eu pintava carro do Anderson. Ele olhou para mim e falou assim, Vilmin, o que você está fazendo aqui? Ele só me via sujo, né? De short, todo sujo de tinta. E aí olhei para ele e falei assim, Anderson, você não vai acreditar, mas depois que eu parei com oficina, eu trilhei minha carreira dentro do banco, dentro do Unibanco, e estou aqui hoje como gerente geral. Ele foi me dar um abraço apertado, cara, parabéns, que não sei o que legal, porra, que surpresa bacana. Eu pintava o carro dele, né? E aí, cara, foi esse momento de muita alegria reencontrar o Anderson. E aí eu perguntei para ele, Anderson, legal, né? Fico feliz de te encontrar aqui em Caxias, Duque de Caxias. Mas o que você faz da vida aqui em Duque de Caxias? Eu sei que você é médico. Não, eu tenho um consultório aqui, como você sabe, coisa e tal. Sou professor também da faculdade aqui de Duque de Caxias. E sou vice-presidente da Unimed. Falei, tu tá brincando, você é vice-presidente da Unimed, eu sou vice-presidente, e ano que vem eu vou ser o presidente, né? Vai terminar o mandato aí do presidente atual, eu sou o vice, eu vou assumir como presidente. Aí eu falei, Anderson, aconteceu isso. O presidente esteve aqui, vai encerrar a conta. Ele, peraí. Aí pegou o telefone, ligou pro presidente, dá um pulinho aqui. Ele me chamava de Vilmin. Quero te apresentar o Vilmin, porque ele era do meu tempo lá de oficina, todo mundo me chamava de Vilmin. Aí o presidente foi na agência, reconsiderou tudo, me deu uma oportunidade da gente provar que a gente ia atender muito bem a Unimed. E para resumir, o porquê que foi muito relevante isso, eu estou contando esse fato. Porque a minha conexão do passado com a bênção de Deus, com a mão de Deus, fez com que naquele momento ali a gente conseguisse dar uma atacada muito grande de negócio, juntamente com a Unimed, e foi um dos pontos de partida do crescimento da agência. O que aconteceu? A Unimed, além da gente ter emprestado recursos para a Unimed, né, eu me esforcei muito também para poder ajudá-los na construção de um hospital que chamava Cotefil, e a Unimed colocou todas as contas de médico de Duque de Caxias dentro da minha agência. Conta de médico, todo mundo sabe, é uma conta boa, rentável, né? Nós abrimos mais de 1.500 contas de médico numa pancada só. Abrimos em lote. A agência saiu do quase nada para lá em cima. Então, faço uma referência aqui. É o Anderson Fieldrip, médico, vice-presidente da Unimed na ocasião, e que nos deixou. O Anderson já era um amigo e me ajudou muito também na minha gestão lá em Duque de Caxias, impulsionando a minha agência. Então não poderia nunca deixar me furtar de falar do Anderson Fieldrip. A família do Anderson pode ser que veja esse vídeo, e eu quero aqui fazer um agradecimento muito grande. Devo muito ao Anderson também no meu crescimento. Obrigado, pessoal.